aqui, uma honra ter você aqui na nossa cozinha. Eu que agradeço, para mim que é uma honra estar aqui na cozinha do Marcos Horta. É nossa. Mineiro não tem cozinha não, cozinha de mineiro é de todo mundo. Né? Ah, é? É, opa! Só a cozinha de mineiro. É, claro, só. Cacão! Oi. Cacão é horrível, né? Vamos só de caco mesmo, né? Fica à vontade. Caquinho é o pior ainda, né? Caquinho e cacão são dois extremos, né? Melhor ficar... É melhor, né? Isso, entendi. Caco, a gente sempre começa o programa perguntando ao convidado, convidada, um fato que aconteceu na cozinha, independente da idade, independente da cozinha, mas um fato, uma coisa que te marcou, que você lembra, que aconteceu em cozinha. Tem algum assim que... Assim, fato da cozinha são muitos, mas o que me lembra com relação à cozinha é a falta da cozinha. Ah, é? Mas por quê? A falta, porque eu estive uma vez fora do Brasil. Dá pra falar onde ou foi uma viagem misteriosa? A gente tava ali, em Nova York. Só Nova York, aham. Estava em Nova York. Tem uma foto? Acho que eu tenho. Então eu quero ver foto. Vamos ver a foto do Caco em Nova York. Chique, hein? Vamos ver lá. E assim, não é com qualquer pessoa não, já foi com a Estátua da Liberdade, né? Claro. Já foi pra, tipo assim, tem que estar do lado da melhor, né? Eu fiz uma amizade com ela. Imagina. Ela me influenciou. Vocês conversaram, por favor, acho melhor a gente ir. Então, e ali em Nova York, em Nova York ali, eu senti muita falta da minha comida, cara. Assim, Você cozinha? Eu cozinho, eu cozinho. Cozinho assim, nada especial, né? Sim, Normalmente sim. as pessoas fazem um prato, não, eu faço uma carne, não, eu cozinho trivial. Que bacana. Cozinho o arroz, o feijão, enfim, a comida do dia a dia eu faço, né? E lá, cara, eu lembro que é maravilhoso, né? Eu nunca tinha estado lá, primeira vez, eu estava super empolgado, ai que legal, que maravilha. Só que chega um momento que eu queria comer arroz com feijão. Que coisa de brasileiro mesmo. Porque assim, como eu não tinha experiência, eu não sabia onde tinha um restaurante brasileiro, né? Naquela época, já faz alguns anos isso, né? Entendi. Então eu não tinha, e mesmo que você ver como é que eu tava, eu não tinha nem internet na rua, tinha internet no hotel, mas na rua eu não conseguia acessar o sistema para poder ter internet na rua, então eu não tinha como acessar nada. Então eu não encontrava um restaurante que tivesse comida brasileira para eu comer um arroz com feijão. E quando foi passando o tempo, eu comecei a sentir uma falta gigante, sabe? Aquela... Sim, como é que fala quando você usa alguma coisa que você tem dependência, né? A abstinência, né? E aí, quando eu cheguei no Brasil, assim, falei, ai gente, eu quero comer a comida... Ai, a minha comida. A Eu sua quero comer comida. arroz, feijão, carne picada com cenoura, batata. E salada e tal. Mas a carne picada é famoso picadinho ou é picadinho, Picadinho, o dele, adoro. gente, É bom tem demais da coisa conta. melhor, gente. Não, tem coisa melhor, mas é bom demais da conta picadinho. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu falei, não, vou fazer arroz, feijão, picadinho, salada e tal. E aí eu lembro que quando eu fiz aquele prato, estava enorme, igual aquele prato. Sim, a gente fala de pedreiro que é uma ofensa danada. Tem muita gente que come muito mais do que é. Opa! Muito mais. O pedreiro leva a culpa. Né? Exatamente. Então eu fiz aquele prato, nós temos que fotografar esse prato. Eu fotografei o prato, coloquei no Facebook. E eu lembro que aí um amigo meu falou, eu era o Oliveira, né, na época, lá na empresa. Ele mandou, Oliveira, mas o seu prato, acho que ele viu, uma delícia, tá melhor que o nosso aqui. Então nós vamos ver essa foto. Não era tão difícil. Nós vamos ver essa foto, não vamos ver? Vamos ver. Então vamos ficar com a água na boca, povo. Vamos ver Essa frase vai ficar horrorosa, mas eu vou falar assim mesmo. Vamos ver o picadinho do Caco. Rapaz, seu amigo tem razão. Mesmo tomando um cafezinho, esse trem deu uma água na boca agora. Eu também achei, eu falei, eu concordo com você. Caco, vamos lá. Vamos sair da cozinha, continuando no papo, pra infância. Você foi moleque de brincar de rua, você morava bairro, era apartamento, como é que, infância do Caco? Fui, nossa, eu brinquei muito na rua. É mesmo? Brinquei muito, muito mesmo. Quando eu era criança, minha primeira infância eu morei em Vila Lucinda, em Santo André. Aí a outra, 2ª fase, eu fui morar em Vila Primavera, em Sapopemba, lá em São Paulo. Aí depois, 3ª fase, eu fui morar em Vila Alto, em São Paulo. Aí a 4ª fase, eu fui morar em Vila Alto, em São Paulo. Aí a 5ª fase, eu fui morar em Vila Alto, em São Paulo. Aí a 6ª fase, eu fui morar em Vila Alto, em São Paulo. Aí a 7ª fase, eu fui morar em Vila Alto, em São Paulo. Aí a 8ª fase, eu fui morar em Vila Alto, em São Paulo. Aí a 9ª fase, eu fui morar em Vila Alto, em São Paulo. Aí a 10ª fase, eu fui morar em Vila Alto, em São Paulo. Aí a 11ª fase, eu fui morar em Vila Alto, em São Paulo. Aí a 12ª fase, eu fui morar em Vila Alto, em São Paulo. Aí a 13ª fase, eu fui morar em Vila Alto, em São Paulo.
E beleza, eu tive umas mudanças muito abruptas na minha infância, né? Porque ali em Vila Lucinda eu era muito novinho, em Vila Primavera eu ainda era bem novinho, né? E eu brincava dentro de casa, a maior parte do tempo, as ruas já eram asfaltadas e tal. Enfim, era um bairro normal já, né? Entendi. Quando foi por volta de 9 anos, meu pai se separou da atual esposa da esposa que ele vivia na época, e nós fomos morar num bairro que era periferia, ainda muito no início, lá em São Mateus, ali Zona Leste, extremo leste de São Paulo. E ali foi aquela mudança, sabe? Foi muito legal nessa época, porque eu nunca tinha visto um vagalume, eu nunca tinha visto sapo, eu nunca tinha visto assim, não, pelo amor de Deus, não me interprete mal, eu não tinha tido contato com pessoas do Nordeste. E aí quando eu cheguei naquela região, tinham muitos nordestinos, eu vi sapo, eu vi vagalume, porque tinha muito mato, as casas ainda estavam muitas em construção ainda, terrenos abertos, porque as pessoas... Né? Sim, né, naquela situação as pessoas compravam o terreno e iam construir, então os terrenos não tinham muro, não tinha esgoto, não tinha água encanada, eram poços. Choque. Então foi aquele choque, mas foi muito bom. Positivo por outro Porque lado. quando eu comecei a entrar em contato com as pessoas que eram de diversas partes do Brasil, principalmente do Nordeste, Ceará, Bahia, Pernambuco, aquilo eu falei, gente, que coisa! E ali eu até aprendi a começar a imitar, né? Eu pensava, gente, né? Não sei o quê, ai meu Deus, sabe? Nem não quero sotaque, mas era sensacional. E aquela convivência com aquelas pessoas, né? Eu lembro que tinha, inclusive, lá no final da minha rua, tinha um lugar que era onde o pessoal jogava lixo também, mas era mato, tinha córrego, né? E ali tinha a época do ano que dava tanajura, sabe aquelas formigas? Sim, Um monte de tanajura. E muitos nordestinos faziam farofa com aquilo. Eu comi tanajura, eu era moleque também, mais ou menos nessa idade. Nessa idade não, era mais novo ainda. Era mais novo ainda. Tinha 7 anos, eu estava num colégio interno, no interior de Minas. E lá na época da tanajura a gente ia para o campo de futebol com uma bacia d'água, porque elas alçavam voo, criavam asinhas, alçavam voo, mas elas não tinham muita resistência justamente por causa da bunda, era muito pesada. E aí você punha ali e elas caíam, exatamente, caíam na bacia, a gente ia, recolhia, cortava a bundinha, punha na frigideira, jogava uma farinhazinha e pá. Eu não sei como é que você... Gente, eu fiz isso, e é bom demais da conta. Eu nunca tive coragem. Nunca. Não, nunca. Eu vi o pessoal comer, os vizinhos, né? Eles faziam com farinha lá, mas eu nunca tive coragem de comer aquilo, cara. Mas eu lembro muito disso, sabe? E na rua brincava de quê? Alguma brincadeira assim? Na rua a gente brincava de mãe da rua. Você lembra de mãe da rua? Mãe da rua, assim, a gente ia atravessando. Não tinha isso? Não tinha mãe da rua. Manamula. A mãe da rua era assim, você atravessava pulando num pé só, e acho que tinha alguém na rua que tinha que te derrubar, não sei, tinha que te fazer você não conseguir atravessar de uma calçada a outra, né? Aí que eu conto, por exemplo, que na nossa rua não tinha calçada, porque não tinha infraestrutura no lugar. Então na rua, assim, a rua e a calçada era terra, era uma coisa. Dividida pela vala que todo mundo abria para escorrer o esgoto, que eram das fossas céticas. Das fossas céticas que lá. Então, não tinha calçada. Então, essa brincadeira, a gente imaginava uma calçada e brincava. Né? Criança não tem limite. Não tinha iluminação de rua, então as iluminações no meu bairro, que já era um luxo, porque o bairro vizinho nem isso tinha, não tinha energia elétrica ainda, mas no meu já tinha. Né? Como eu sempre fui mais chique, então já tinha. Mas não tinha iluminação de rua. Então, nós, crianças, brincávamos até muito tarde naquela época era 10 horas da noite, era tarde. Né? Gente, vai 10 horas da noite sem luz? Sem luz, mas as luzes das casas, né? Sempre a casa tinha aquela luz externa. Então as pessoas deixavam as luzes ligadas e a gente brincava muito até tarde, mesmo, 10 horas da noite estava brincando. Né? Então o perigo que tinha era você tropeçar com o dedão numa pedra. Sim, mas isso aí, normal. Criança que não tropeçou com o dedão na pedra não teve infância. Mas assim, nós temos foto aí do Caco nessa fase, nessa idade? Não. Temos? Temos. Vamos ver o Caquinho. Não, na época não era Caco. Era Marcos. O que era na época? Marquinhos. Algumas pessoas. Pra muita gente eu sou Marquinhos até hoje. Pra alguém você ainda é Marquinhos? Ainda sou. Ainda é Marquinhos. Eu sou Marquinhos. A minha irmã mais velha me chama de Marquinhos. Então. Ela falou que é o caçulinha. Falou, gente. Entendi. Vamos ver então o Marquinhos.
Infância é coisa boa demais. Vamos sair da infância? Vamos. Vamos para aquela fase maravilhosa de todo ser humano que chama adolescência. A época da Eu revolta. paguei por ela, viu? Pagou, né? 4. Mas você... 4 contra mim, né? Ô, coitado, ô, pronto. Já começa já da memória. Você era Tudo que mais fiz, novo. eu paguei 4 vezes mais, né? Então, mas qual que é? Porque o adolescente é o rebelde, às vezes com uma causa, mas na grande maioria das vezes sem causa nenhuma, né? Eu até brinco isso. O cara quer mudar o pai, quer mudar a mãe, quer mudar o mundo, mas na roupa própria cama, né? Mas enfim, quem foi o Caco adolescente? O Caco adolescente foi assim Quando eu era criança, como eu perdi minha mãe muito cedo, né, não a conheci, na verdade, né? Então, aí meu pai depois ele teve 2 mulheres depois, né? E na primeira fase eu ainda era muito pequeno, né? Essa minha primeira madrasta, embora não gostasse dos meus irmãos, de mim ela gostava muito, né? Então ela me tratava muito bem e inclusive ela chamava de mãe, ela me ensinou a fazer isso e tal. E meu pai também, ele me tratava com mais carinho, mais atenção, né? Isso na infância, tá Na falando? primeira infância. Na primeira Quando passamos para a segunda fase, ele arrumou uma outra mulher, né? Ele separou daquela e arrumou outra. Com essa nova madrasta, aí eu me senti assim a Branca de Neve, né? Eu não faço ideia de como é que se sentia a Branca de Neve, porque tem muita coisa que aconteceu com a Branca de Neve, tá? Né? Então tem que saber o que você sentiu. Não, então, porque aí meu pai já não tinha o mesmo cuidado comigo, né? Assim, aquela coisa. Tava da mais proteção, crescidinho ele tava também, mais né? crescidinho, É. então ele se voltou mais pra ele mesmo, né? Tal. Não que ele não fizesse nada, mas E aí comecei, coincidentemente, nos 11, 12 anos, eu comecei a entrar naquela fase e tal, e aí eu comecei a achar que ele não. Que ele gostava mais dela do que de mim e tal. E aí então comecei a entrar nessa fase da rebeldia, né? Rebeldia e tal. E você vê, aí quando foi... Mas como é que você manifestava essa rebeldia? Uma questão assim, já Desobediência, respondendo mal, respondendo enfrentando, né? Eu comecei a enfrentá-lo. Porque meu pai nunca foi de me bater, sabe? Ele nunca, tá. não me lembro dele ter me dado uma surra violenta. Ele fazia assim um teatro, acho que eu até trouxe dele, né? Ele fazia um teatro, ia tirando a cinta, ia falando comigo, e aquilo ia me dando um desespero. Mais mas terror do a que surra mesmo não nunca rolava, veio. não rolava. Entendi. Muito poucas vezes. Entendi. E aí eu comecei a enfrentar isso nele, né? Quando ele começava, eu sabia que eu não ia passar daquilo, eu comecei a enfrentar. E aí quando foi... Criança testa limite. Então, mais você vê, cedo. quando eu entrei na 5ª série, na época se chamava assim, né? Não sei nem como é que se chama hoje, né? Eu comecei a matar aula, né? Matei aula e perdi aquele ano. Como meu pai veio se dar conta, eu não tinha condições mais de continuar. E aí eu perdi a 5ª série, né? Voltei no ano seguinte, e aí... Rolou uma coça não? Você repetiu? nessa vez rolou. Ainda entendi. Rolou assim. Aí- Eu fugi de casa, saí de casa, passei o dia inteiro fora de casa, porque eu queria fugir do meu pai. Quando eu cheguei, ele me deu uma boa sova, né? Então, e aí, né, entrando, quando foi por volta dos 15, 16 anos, aí eu tava rebelde mesmo. Estava numa Aí, festa pô. em casa, era de Natal, tal, aquela coisa de família. Aí eu nem lembro qual a razão, eu comecei a brigar, xingar, tal. Aí meu pai veio, né? Tal, e eu fui embora. Minha irmã nessa época morava longe, morava em Pirituba. E eu falei, não, vamos embora com você, eu vou morar com você é dessa casa, tal. E fui, né? E nessa época eu trabalhava já na Lorenzetti. Pode fazer merchan? Pode, né? Eu trabalhava na Lorenzetti e fui com ela pra lá e tal. Só que aí, eu, por falta de juízo, por não ter consciência, por não ter orientação, sei lá, eu acabei jogando o emprego fora. Eu fiz Mas com qual idade você entrou no Lorenzetti? Na Lorenzetti eu entrei com 15. 15. Nós temos foto de você adolescente? Só pra gente ver a carinha do Tem. Caco médio. Tem. Vamos ver o Caco adolescente. É isso aí, Caco na adolescência. Mas tava falando lá, então você começou a trabalhar na Lorenzetti com 15 anos. Lorenzetti, qual bairro de São Paulo? Moca. Ah, na Moca. Fico muitos anos lá. Nem sei se tá lá ainda, mas na Moca. Tá Tá lá? Tá. Então, eu trabalhei, depois eu acabei jogando meu emprego fora, por falta de juízo, né? Sim. Como bom adolescente também, adolescente, né?
E aí o que Mas aconteceu? 15 anos, o que você fazia lá? Desculpa, porque 15 Eu anos é trabalhava- de menor, igual o pessoal Eu era fala. de Você era menor, e- né? Aham. Eu lembro que eu entrei, óbvio, não tinha profissão, era para ser ajudante, mas olha que chique, eu era praticante ajustador, foi isso que foi registrado na Nossa, carteira. que coisa. Eu olhava e falei, nossa, eu não sou ajudante, eu sou um praticante ajustador. E eu trabalhei lá por uns 2 anos, joguei fora. Mas por que Pedi que eu a falo? conta. Não ia, não fazia as coisas Ilusões, direito, né? Ilusões. não Como obedecia. eu tinha abandonado os estudos, né? Eu tinha abandonado. E... Mas logo depois que tomou aquele pau lá, É. ou ainda fez mais algum Não, tempo? naquela época eu já tinha. Antes de eu entrar no Lorenzetti, eu falei pro meu pai, não quero trabalhar mais, não quero estudar mais, quero trabalhar. Né? E meu pai, ok, tá bom. Tá bom, tá. Pelo menos quer trabalhar. Sim, é. Então eu não tinha estudo. Eu não tinha estudo, mas eu queria trabalhar em algo mais confortável, né? Eu queria trabalhar numa área mais administrativa e tal. Uhum. Então eu acabei pedindo a conta na esperança de que conseguiria alguma coisa. Só que nisso eu já estava na fase do exército, né? Na fase do alistamento militar. Você serviu o exército? Não, Não. graças a Deus. Eu tinha pavor disso. Então, Então, por que você saiu? Porque você foi liberado por quê? por excesso de contingência. Isso é o que mais não gente... porque eu não pudesse prestar um ótimo serviço à minha pátria. Não, ninguém tá Mas fazendo como tinha certo. muita gente, Cara, olha, eu queria cara, muito que você viesse. Eu fiz isso pra sair. Rapaz, que luta que foi pra sair. Passei por umas 3 entrevistas. Os caras querendo me convencer que eu ia ficar em área administrativa, que por causa eu estava fazendo curso técnico na época, né? Mas era só eu e minha mãe, eu estava louco para trabalhar, já estava me formando no colégio técnico e os caras quiseram que eu ficasse, fiz um ótimo psicotécnico. Eu fui fazendo tudo direitinho, porque caso não me liberassem, eu pelo menos pegava uma área administrativa, que lá em Juiz de Fora era possível pegar. Mas foi muito, olha, passei um perrengue. Mas enfim, não serviu. Então, saiu da Lorenzetti e aí depois? Então, daí eu voltei pra casa, o rabo entre as pernas. Papai, Mas você estava morando onde então? Eu Você? morava em Pirituba. Ah, com a sua irmã, entendi, é Passamos uns perrengues lá. E acabei brigando com a minha irmã também. Né? Briguei, então voltei pra casa. Ai. Aham. Aí quando eu retornei pra casa, Ah. meu pai nessa época ele já era, ele tinha se convertido ao cristianismo, né? Ele era evangélico já. E a condição que ele me impôs foi, tudo bem, você pode ficar, mas você vai para a igreja. Tá bom. Sim, isso tudo bem, né? E eu fui para a igreja e no início, quando eu ia realmente contrariado mesmo, né? Eu ia, voltava revoltado, eu estava xingando. Eu falei, quer saber, eu vou ser crente, mas eu vou fumar, vou beber, vou fazer a minha vida. Sim. Isso com 17? Isso, com 17 anos, desempregado, porque eu não conseguia arrumar um emprego. Aham. Porém, naquela época, um determinado dia eu fui à igreja e aí eu passei por um processo, sabe? Eu ouvi aquela mensagem tocou meu coração. Opa. Foi. Quando eu ouvi aquela mensagem, olha, Jesus, ele morreu por você, Jesus, ele fez tudo que ele passou foi por tua causa, que essa é a base do cristianismo, né? Aquilo realmente me comoveu e eu falei, não, eu vou me entregar a esse homem que fez isso por mim. Aí o que aconteceu? Eu passei a ser mais evangélico do que meu pai com a esposa dele, Olha porque só. eles só iam à igreja de domingo à noite. Aham. Eu me integrei à igreja, comecei a fazer amizades com jovens na época, eu frequentava a igreja de terça, de quinta, de domingo, de manhã, então eu comecei, realmente abracei aquilo, foi uma boa parte da minha vida, foi vivendo aquilo. Então esse período é como se eu tivesse saído do mundo normal. Era uma igreja que era muito rigorosa em termos de doutrinas, essas coisas. Olha, você não pode ouvir isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E quanto mais não podia, mais a gente gostava, porque aquilo nos dava uma sensação de segurança, né? Não, olha, aqui, Deus está aqui mesmo, então não pode isso, não pode aquilo, proibido, proibido, proibido. Então, quanto mais restrito, mais severo era um pastor, mais a gente valorizava aquele homem, que a gente queria mesmo alguém que nos conduzisse para um caminho, como dizem, um caminho estreito, né? Entendi. Entendeu? Percebe? Essa é uma... E com você teve esse grau de importância. Né? Teve. Você estava bem perdidão, ainda revoltado, ainda com as coisas. Então, Né? durante um tempo, eu abracei isso e vivi a minha vida. Dessa época lá da igreja nós temos foto? Temos foto? temos. Ah. Só que temos assim, não assim, temos ali, você vai ver foto de eu fazendo teatrinho evangélico, né? Já? Naquela época? Nessa época. Então vamos ver, pera um pouquinho, vamos ver foto do Caco na igreja já mexendo com teatro.
Aí, quer dizer que lá na igreja já ficou horrível, hein? Essa questão dos teatros, né? A gente sempre costuma falar teatrinho, né? Mas era um teatro evangélico, né? Então isso era um bálsamo para mim, porque era uma igreja fundamentalista. Então, quando eu ouvi que tinha jograis, tinha teatro, como eu já gostava muito disso, aquilo foi um bálsamo para mim. Entendi. Então, viver esses anos dentro da igreja, trouxe muitas coisas para mim. A minha formação, a minha concepção de vida, em termos de senso de justiça, o valor que existe, a paciência, a longanimidade, essas coisas que eu fui ao longo do tempo trazendo para mim. Então a minha base é essa e eu sou muito grato claro, por isso. imagina. A minha briga com a igreja desde aquela época foi que eu não gostava da política da igreja, eu não gostava daquele excesso de restrições, eu tinha aquela crítica à igreja. Né? Não pode isso, pode aquilo, não pode cortar cabelo, não pode poder... Então aquilo me incomodava. Então eu tinha essa briga interna com a igreja, mas acatava, né? Porém com críticas e ressalvas. Porém, a base de vida, de moral, enfim, isso foi muito importante e é nela que eu trafego até hoje, né? E ao mesmo tempo, eu tinha um casamento que era muito complicado. Era uma relação muito difícil. Mas a sua esposa na época, ela frequentava também? Sim, ela frequentava, mas era uma questão assim, muito difícil. Era incompatibilidade de gênio assim, muito forte, a gente brigava muito. Mesmo brigando, a gente teve 4 crianças, as crianças eram pequenas. É porque entre uma briga e outra, né? Toda vez que brigava, né, então a gente acabava fazendo um filho. Porque 4 brigas só então. Bom, enfim, era uma vida assim que era muito complicada. E aí chegou um momento que a relação não deu mais certo, eu falei, eu rompi com o casamento, não dá mais. E como esse lado da religião, que era o lado que me restringia, também me incomodava muito, eu rompi com o casamento e rompi com a religião. Eu disse para mim mesmo, eu não quero mais nada que me prenda, eu não quero nada que diga o que eu tenho que vestir, o que eu tenho que beber, o que eu tenho que fazer. Eu quero agir pela minha consciência. E aí entra o teatro, porque nessas condições, uma pessoa ela pode se perder. Ela não encontrar um caminho. Sim. Porque a religião funciona como um caminho seguro. São âncoras, são bases, né? Claro, família, religião. Aquela rotina de ir à igreja, Sim. isso te dá um porto te seguro. preenche também, né? E aí, quando eu Tira fiz tudo isso e agora, né? Aí foi onde eu fui fazer teatro, fui estudar, e coincide com a época da empresa, né? Logo depois... Você estava... Em qual empresa você estava então? Estava na Braskem, né? Já na Braskem. Era Petroquímica, sim, entendi. E aí coincidiu, né, que nós tivemos aquela experiência lá, Onde eu despertei para o teatro mais. Mas que experiência? Você fala aqui, a gente conversa de elevador, né? Nós dois estamos conversando, Piada você entrou, interna, pegou um... piada Então, nós Conta tivemos dessa experiência, fala um nós tivemos pouquinho ali, disso eu aí. trabalhava na Braskem, acho que foi em 2000, alguma coisa, eu me lembro. Sim. E aí, de repente, surgiu lá na Braskem, estamos selecionando aí funcionários que queiram participar de uma montagem, uma peça de teatro. Eu já gostava disso, falei, pô, eu vou. Foi onde eu te conheci, né? E aí nós montamos aquela peça na época, onde eu vi realmente que aquilo me fascinava muito. Foi totalmente ao encontro. O processo da montagem do teatro me cativou, né? E aí eu pude ter aquela experiência, né? De vivenciar um palco, né? De receber os aplausos, tal, ao ponto que quando a gente terminou aquela primeira montagem, acabou a CIPAT, né? Porque era uma CIPAT. Sim. Eu senti falta, eu falei, pô... Só um pouquinho, só esclarecendo aqui, CIPAT é uma sigla, Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, que toda empresa é obrigatória realizar uma vez por ano para falar dessas questões de prevenção, né? E aí, o teatro é uma das ferramentas que os profissionais utilizam para levar suas mensagens, suas informações, etc, etc, etc. Beleza? Cara, terminou a CIPAT, e aí? Essa sensação, tudo que você viveu lá, o que te cutucou, o que te mexeu? Então, aí eu, com aquela falta e tal, passou um ano, aí no ano seguinte, né? Uns 2 anos depois, teve novamente uma outra montagem, aí foi legal, porque como o pessoal da empresa tinha gostado muito da peça como um todo, e da minha atuação, porque eu era funcionário e tal,
E aí eu já não precisei nem me inscrever. As pessoas, não, o Oliveira vai participar, o Oliveira vai participar. E aí veio aquela peça do Romeu e Julieta, adaptado para o ambiente da empresa lá. Sim. Que você me deu o papel de um quadro, né? Que eu falei, Isso. puta que pariu, né? Não faço teatro, cara, me dá Um quadro. Porque na primeira você me deu o personagem do Vô Raimundo que não tinha texto, né? E na segunda ele me dá um quadro. É comigo, né? O negócio é comigo. Não tinha texto, um trecho de um telefonema que era um linguajar nordestino. Então tinha texto sim. Você Sim, fala assim, mas você fala assim, pô, o cara só dá papel de nada pro cara. Mas pra mim que nunca tinha feito teatro, eu mais sonhava. E o sucesso do Vô Raimundo. Pois é. Maravilhoso. Porque nem sempre é a quantidade. Hoje você sabe disso, claro. Não é sempre a quantidade de texto, nem sempre é a quantidade de aparição de cena que dá a qualidade daquilo que você pode tirar de uma pessoa. Paralelamente, né? Depois eu acabei me separando e rompendo com a religião. E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer da minha vida? Falei, vou fazer teatro. A experiência foi tão marcante para mim, falei, eu vou fazer teatro. Eu já conhecia de ter sido uma peça de alunos na ANT, em Santo André, Escola Nacional de Teatro. Eu falei, vou lá. Fui lá, me inscrevi e comecei a fazer teatro. Já tinha 40 Em paralelo com o trabalho na Trabalhando, eu fazia teatro, às vezes eu trabalhava à noite, saía da escola e ia para trabalhar. No meu caso foi assim também, eu também fui estudar na escola de teatro trabalhando na siderúrgica. O que te levou a você querer montar uma peça sua? O que Como levou... é que foi esse... Então, eu sempre um cara muito criativo, né? Me vem, eu não sou escritor, mas eu ia a São Paulo e eu assistia muita peça que eu, sinceramente, eu falava, gente, não é possível. Né? A gente sabe disso, né? Eu assisti muita comédia e tal. E eu comecei a ver algumas peças em São Paulo e eu falava, não, eu acho que eu consigo fazer uma peça. Aí eu falei, eu vou arriscar, eu vou fazer uma peça. Eu fiquei muito feliz quando nós apresentamos em São Caetano, nós fizemos essa peça. E aí, porque a gente tem aquela dúvida, vai funcionar? A gente acha engraçado e tal, Sim, mas claro, quando a gente montou a peça, eu vi a reação do público, eu falei, puta, funcionou, né? Mesmo considerando que é basicamente uma plateia feita de amigos. Sim, Quando nós fomos para São Paulo, eu falei, agora não tem prova mesmo, né? Porque nós não são pessoas, a plateia está com muitas pessoas que não são meus amigos, nem me conhecem. E aí eu vi que ela funcionava. Então foi uma experiência maravilhosa, me sinto realizado. Como é que você esbarrou do teatro para a empresa? Já que, tudo bem, você tinha feito lá quando trabalhava como funcionário, né? O teatro para a empresa foi da seguinte maneira, não sei se você se lembra, mas eu gostei tanto daquela experiência que eu cheguei a comentar com você na época, doutor, eu queria trabalhar com você um dia. Então eu mandei, aí você falou, não, manda seus dados aqui. Sim, claro. Aí eu mandei e tal, falei, não vai me chamar, não tem curso, não tem nada, né? Beleza. Quando eu me desliguei da empresa, né, porque eu me aposentei, trabalhei algum tempo, aí eu me desliguei. Você já estava formado? Estava formada, eu já tinha DRT e tal, já tinha trabalhado bastante com teatro, já estava até inclusive acho que com Santo Chá, se não me engano. E aí eu não lembro como foi o nosso contato, né? Acho que você me convidou e eu falei, beleza, vou participar, né? Vou trabalhar com isso, né? E foi uma experiência muito válida, né? A minha maior dificuldade do teatro empresa, na verdade, era com relação a dormir. Ao longo dos anos que eu trabalhei de turno, o meu sono ele ficou muito complicado. Eu acho que eu prejudiquei o meu sono, né? Então eu tinha dificuldade de dormir à noite. E no teatro empresa, para quem não sabe, muitas vezes tem que acordar muito cedo. Acompanhar o horário das empresas, né? Você não trabalha no horário final de semana, sábado à noite. Você está em cartaz 7 da manhã numa empresa 2 horas de São Paulo. Exato. E aí você tem que acordar 4, pegar a estrada, parar lá e 7 horas tá lindo e maravilhoso no palco, né? Isso era uma coisa que realmente... Se exige muito mesmo. Para mim era complicado. Tem pessoas que não, né? Mas para mim era, porque às vezes eu não conseguia dormir. Mas você, assim, entende que como ator, apesar disso, né? E é uma realidade mesmo, né? Te acrescentou, te trouxe ganchos na sua carreira como ator, que válidos como ator? Sem dúvida, porque o teatro empresa é aquela coisa, né? Pega pra capar, né? Você não tem o tempo de decorar texto ou todo aquele recurso de iluminação, de sonoplastia, né? Você que faz, você que carrega as coisas, você que, né?
Tudo é a gente, né? Normalmente é duas pessoas, né? E temos foto do Caco em ação no Teatro para a Empresa? Claro que temos. Eu tenho. Vamos ver o Caco em ação no Teatro para a Empresa. Eu queria ver um pouco dessas fotos das montagens na escola. Vamos quebrar aqui a regra. Ai, não fez direitinho. Vamos ver foto da época da escola do Caco. Aê, grande Caco na escola, no Teatro para a Empresa, no teatro chamado convencional, grande ator. Caco, infelizmente o nosso tempo, né? Você vê que isso aqui tinha que ser uma minissérie, né? Mas a gente sabe também que internet, o pessoal gosta do TikTok, de 1 minuto, apesar de que a mesma pessoa gosta do TikTok, isso é uma curiosidade. Acho que nem Freud fode. A pessoa que não tem paciência para ver um vídeo acima de 1 minuto fica 1h30 vendo Big Brother, né? Sem falar que de madrugada ficará esperando alguém para debaixo da edredona. Engraçado isso, né? Mas enfim, incoerências nossas do dia a dia. Caco, eu também termino o programa, assim como eu começo sempre com a mesma pergunta, faço para o convidado ou para a convidada a mesma pergunta. E aqui você já mostrou uma faceta sua com relação lá ao picadinho, né? Mas o picadinho é a sua especialidade na cozinha ou tem algum outro prato que você fala, olha, isso aqui, você falou também do trivial, mas tem algum prato, alguma coisa que você fala, esse é o meu... Então, a cozinha é uma coisa interessante, né? Porque ela é um processo, né? Você vai... acho que é infinito, né? Então, hoje as pessoas, quando comem a minha comidinha caseira, gostam. Falam, nossa, você cozinha muito bem, é gostoso, tal, arrozinho, feijão, tal. Então, assim, tudo que eu faço, arroz, feijão, carne, peixe, assim, normalmente as pessoas gostam. Mas o que eu tenho certeza, se eu fizer, as pessoas vão gostar, é uma sopinha. Sério? Mas de quê? Legume? Eu faço de legumes, eu faço com carninha, com macarrãozinho, com uma batatinha, cenoura. E a de lentilha, então, não tem quem gosta, né? É mesmo? Então, Caco Oliveira, maravilhoso ter você aqui. Muito obrigado mesmo por ter vindo, aceito. Conversa que eu gostaria de ficar aqui. Adoro histórias das pessoas, adoro contar também. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, para mim é um prazer enorme, né? Você faz parte da minha vida, né? Porque foi através de conhecer você que muita coisa na minha vida aconteceu. Então eu sou muito grato e fico sempre feliz. Quando você se lembra de mim. Imagina. É diferente, eu não esqueço. Para participar da sua vida, participar de algum projeto. Isso para mim é sempre muito gratificante. Que seja para sempre. E cafezinho. Opa! E você também, muito obrigado aí pela paciência, por ter acompanhado a gente no mais um Papo na Cozinha. Te espero te ver em breve, tá bom? Forte abraço!